Esse bilionário é tão romântico porque mal podia esperar para ser noivo da Cinderela, reservou um restaurante na praia só para fazê-la sorrir. Ele a abraçou com força e disse: "Em breve você será minha esposa." Apenas um segundo sem ver Lyra, Orhun sentiu como se um ano tivesse se passado. Ele perdeu Lyra uma vez e agora jura que não poderá perdê-la novamente. Quando teve que se ausentar temporariamente para tratar de assuntos de trabalho, olhou com saudade para Lyra. Obviamente, ele só queria ficar com Lyra o dia todo. Olhando para a expressão relutante de Orhun, Homer brincou dizendo que seu cunhado realmente amava Lyra. Lyra se perguntou, dizendo que queria dar um presente para Orhun, mas não conseguia escolher o presente certo. Enquanto os dois pensavam, de repente o telefone de Lyra tocou. Acontece que Leila ligou para Lyra. Ela estava preocupada com a questão da guarda. Por causa desse problema, Leila parecia ter sido torturada ao ponto da exaustão física e mental. Ela só quer aconselhar Lyra a seguir seu coração, pois enquanto Lyra e Orhun se amarem, eles superarão qualquer dificuldade. Essa frase deu muita inspiração a Lyra. Então ela foi até a loja e disse ao chefe que ela mesma queria desenhar um anel, e que seria um anel único no mundo. Ao ver o anel preto, Lyra gostou imediatamente, mas ainda quis mudar alguns detalhes. Depois disso, Lyra e On passaram o dia inteiro fazendo compras. Quando ela voltou para a vila porque Homer passou o dia todo caminhando com ela, Lyra se sentiu muito feliz. Neste momento, o telefone dela tocou. Orhun tinha acabado de terminar o trabalho na empresa, tinha um tempo livre e ligou imediatamente para Lyra. Orhun expressou que quando não ouviu a voz de Lyra, sentiu-se desconfortável por todo o corpo. Ele manda Lyra se maquiar e se vestir bem. Ele vai levá-la para jantar hoje à noite. Mas quando ela estava prestes a sair, ela conheceu sua sogra. Antes disso, o mordomo relatou tudo à senhora Essa, inclusive Orhun ensinando Lyra a andar a cavalo. Ele mostrou o vídeo para ela. Dona Essa não esperava que Lyra tivesse realmente aprendido a andar a cavalo e isso a deixou muito infeliz. Ela pensou em outra maneira de fazer Lyra ficar mal. Por respeito, Lyra conversou proativamente com Dona Essa. Lyra disse que aprendeu a andar a cavalo, também aprenderá outras regras. Mas a senhora Essa apenas disse friamente: "Não pense que posso aceitar você. Você não se tornará minha nora tão facilmente." Lyra ficou surpresa, sem entender por que ela disse isso. Ela se perguntou se havia cometido algum erro? A senhora Essa disse que, segundo a tradição familiar, antes do fim do casamento, o casal não podia se ver e viver sozinho. Essa tradição existe há muitos anos e ainda deve ser seguida à risca. Atualmente ela está muito infeliz porque Lyra ainda mantém contato com Orhun. Obviamente essa regra deixa Lyra muito decepcionado. Mas mesmo assim, Lyra ainda ignorou as regras e conheceu Orhun. No momento em que os dois se conheceram, Orhun não conseguiu esconder seus olhos de fogo, finalmente vendo Lyra, a pessoa que ele sempre quis. Mesmo que eles não se vissem a apenas meio-dia, para Orhun foi uma tortura. Mas o que ele não esperava era que, para cumprir as regras de Dona Essa, Lyra fosse acompanhada de Homer e uma empregada. Orhun ficou atordoado por alguns segundos, mas de repente entendeu que Lyra precisava seguir as regras da família. Antes do casamento oficial, o casal não pode ficar sozinho. Eles não poderiam ir contra as regras de qualquer maneira, então Orhun disse a Homer e à empregada para irem primeiro ao restaurante. Ele aproveitou esses segundos livres e confessou seu amor por Lyra. "Minha esposa está tão linda hoje." Essas palavras deixaram Lyra um pouco envergonhada e imediatamente correu para seu lugar. Mas Orhun não se sentiu nem um pouco envergonhado, ele sentiu que Lyra era adorável. Essa cena deixou Homer um pouco envergonhado. Ele realmente não queria vir aqui, mas Lyra puxou ele e a empregada com firmeza. Orhun diz que consegue entender que todas essas regras são estranhas em sua família. Então o garçom começou a servir a comida. Que coincidência, a empregada começou a tossir, dizendo que de repente não se sentiu bem, então queria voltar para a vila e descansar mais cedo. Homer sabia o que ela queria dizer e, aproveitando a oportunidade, ofereceu-se para levá-la para casa com ele. Isto não viola as regras, ao mesmo tempo, também cria uma oportunidade para Orhun. Obviamente Orhun ficou muito satisfeito. Lyra baixou a cabeça para comer, mas Orhun não tem apetite. Em uma atmosfera tão romântica, ele deve valorizar cada minuto e cada segundo. Então ele se levantou, agarrou com força a mão de Lyra e a abraçou com força. Nesse momento os dois se entreolharam, mas o que Dona Essa falou sempre ficou na cabeça de Lyra. Ela ainda estava um pouco preocupada. Olhando para sua expressão confusa, Orhun adivinhou o que ela estava pensando. Ele diz a ela para não pensar muito. Esta noite é o momento privado deles, então não pense em outras coisas. Só tarde da noite os dois voltaram para a vila. Esse foi o dia mais feliz de Orhun. Ele realmente não conseguia controlar sua paixão por Lyra. Mas Dona Essa viu tudo e ficou brava porque achou que Lyra ignorou o que ela disse. No dia seguinte, Lyra ainda estava um pouco tímida quando viu Orhun, então se escondeu rapidamente. Depois de esperar 15 minutos na sala, Lyra abriu a porta com cuidado, mas inesperadamente Orhun ainda estava do lado de fora.
Nesse momento os dois pareciam crianças. Ao ver Lyra ficar mais tímido, Orhun ficou ainda mais animado. No episódio seguinte, Lyra deu o anel para Orhun. Quando os amigos de Orhun viram Lyra, Orhun imediatamente sentiu uma sensação de crise. Ele imediatamente pegou Lyra e a trouxe de volta para seu quarto, querendo torná-la sua. Para ter a esposa mais perfeita, o patrão a trouxe para seu quarto. Ele também disse que a partir de agora Cinderela é sua mulher. Ele fica com ciúmes ao ver alguém olhando muito para Lyra. Mas atualmente os dois ainda não se casaram, ainda não podem morar sozinhos antes de se casarem. Mas Orhun não aguentava mais, imaginou o dia em que Lyra usaria um vestido de noiva e subiria ao altar. Lyra percebeu o olhar ardente de Orhun, ela se sentiu um pouco sobrecarregada por um momento. Vou organizar um grande casamento. Esta foi a promessa de Orhun para ela, mas ele não sabia que estava prestes a enfrentar o maior inimigo de sua vida. E a outra pessoa também se apaixonou por Lyra à primeira vista. Este é um homem rico, todos os acessórios que usa são feitos à mão e é esta loja que ele visita com frequência. Coincidentemente, esta também foi a loja que Lyra visitou ontem. Ele havia notado o anel meticulosamente desenhado sobre a mesa, ao sair viu Lyra. A aparência brilhante de Lyra faz com que Aslan não consiga tirar os olhos dela. Seus olhos brilharam imediatamente. Lyra acidentalmente deixou cair o lenço no chão. Aslan imediatamente avançou, pegou o lenço e olhou para a loja. Ele então entrou na loja para devolver o lenço a Lyra. Aslan está confiante de que sua aparência arrojada pode cativar Lyra, mas ela está completamente despreocupada. Após receber o anel, ela agradeceu ao patrão e saiu rapidamente. Quando voltou para casa, Aslan estava um pouco distraído, sua mente repleta da imagem de Lyra. Sua irmã viu o desenho que ele estava fazendo e ele imediatamente fechou o caderno. A irmã disse que Orhun iria se casar, mas pela expressão de Aslan parecia que seu relacionamento com Orhun não era bom. Ele não sabia que a mulher que amava secretamente era noiva de Orhun. Nesse momento, Lyra tirou o anel que havia escolhido. De acordo com as regras, antes de se casar, a esposa deve dar um presente ao marido. Lyra disse que já pensava nisso há muito tempo, sabia que não faltava nada a Orhun, mas deu o presente a Orhun porque quis, esperando que Orhun gostasse do presente. Olhando para o anel de safira azul, Orhun não conseguia tirar os olhos dele. Contanto que fosse um presente de Lyra, Orhun iria apreciá-lo. Ele então abraçou Lyra, olhando-a com carinho. Lyra ficou um pouco tímida, lembrando-lhe as regras antes do casamento. Mas quando Orhun estava prestes a confessar seus sentimentos, Homer e a empregada apareceram e os lembraram. Orhun suspirou e imediatamente fez uma ação imprudente. Vendo essa cena, Homer e a empregada começaram a rir alegremente. Orhun carregou Lyra para dentro de casa diante dos olhos surpresos da senhora Esra e da mãe de Eda. A senhora Esra ficou completamente confusa, dizendo com raiva à mulher que isso era como uma provocação para ela. Quanto mais doces Orhun e Lyra eram, mais desconfortável a senhora Esra se sentia. Havia outra pessoa que tinha os mesmos pensamentos que ela, esse foi o homem que Lyra conheceu durante o dia. Pela irmã, ele soube que Lyra era noiva de Orhun. Ele sussurrou para si mesmo que no casamento de Orhun ele daria uma grande surpresa a Orhun, esse também foi o propósito pelo qual ele voltou do exterior. Obviamente Aslan é o maior inimigo que Orhun encontra. Quanto a Lyra, ela também não mencionou o homem que conheceu antes. Em seu coração agora, nenhum homem pode substituir Orhun. Aos seus olhos só havia Orhun. E Orhun ainda pensa no futuro. Depois que os dois concluírem o casamento, ele quer levar Lyra para uma viagem ao redor do mundo. Ele fantasia sobre a lua de mel deles, onde eles andarão pelas ruas e farão o que quiserem. Esta foi a promessa de Orhun para ela, ele definitivamente mimaria Lyra. Ele sabe que a mãe não gosta de Lyra, mas aconselha Lyra a não pensar muito. Você só precisa se lembrar de uma coisa. Sou eu que tenho voz nesta família, tudo que é importante será decidido por mim. Casar com você é meu sonho de vida. Ao ouvir a confissão afetuosa de Orhun, Lyra rapidamente mudou de assunto, dizendo que deveriam pensar para onde viajar. Não importa o que ela disse, Orhun disse apenas uma frase. Aonde você quiser ir, eu te levarei assim que o casamento terminar. Mas então a senhora Esra conheceu Orhun e o questionou sobre seu comportamento recente. Ela disse que Orhun desrespeitou as regras da família e isso era inaceitável. Isso é algo que você deveria fazer? Tudo tem suas regras, nossa família consegue sobreviver até agora graças às regras. Ela pensou que Lyra traria desastre. No início, Orhun não queria brigar com a mãe, mas quando ela falou sobre Lyra, Orhun não conseguiu mais se controlar. Orhun diz que Lyra pode fazer o que quiser, ele a apoiará de qualquer maneira. Mas a senhora Esra pensou que Orhun havia sido cegado por Lyra, o que a deixou indignada. Obviamente no futuro, Dona Esra vai dificultar as coisas para Lyra. Nesse momento, Lyra estava sentada sozinha, fantasiando em fazer um casamento, imaginando quantas pessoas convidar para o casamento.
Ela também se lembrou do que Orhun acabará de dizer, escreveu coisas que queria fazer com Orhun no futuro e pensou em destinos para a lua de mel. No próximo episódio, Lyra planeja falar sobre o casamento, mas Dona Esra a ignora. Orhun estava completamente inconsciente e ainda imerso na felicidade.